Como os pensamentos formam a matéria, pontos coordenativos. Quando você lê as palavras nessa página, você percebe que a informação que está recebendo não é um atributo das letras das palavras em si mesmas. A linha impressa não contém informação. Ela transmite informação. Onde está a informação que está sendo transmitida, então, se não está na página? A mesma pergunta, é claro, se aplica quando você lê um jornal e quando você fala com outra pessoa. Suas palavras atuais carregam informações, sentimentos ou pensamentos. Obviamente, os pensamentos ou os sentimentos e as palavras não são a mesma coisa. As letras na página são símbolos e você concordou com vários significados conectados a elas. Você as tem por garantia, sem ao menos pensar que os símbolos, as letras, não são a realidade, a informação ou pensamentos que elas tentam transmitir. Agora, da mesma forma, estou lhe dizendo que os objetos também são símbolos que representam uma realidade cujo significado os objetos, como as letras, transmitem. A verdadeira informação não está nos objetos, mais do que o pensamento está nas letras ou nas palavras. Palavras são métodos de expressão. Assim, os objetos físicos, num tipo diferente de médium. Você está habituado à ideia que usa para se expressar diretamente através das palavras. Você pode se escutar falando-as. Você pode sentir os músculos se movendo em sua garganta. E se estiver consciente, pode perceber numerosas reações dentro de seu próprio corpo. Ações que acompanham a sua fala. Objetos físicos são resultado de outro tipo de expressão. Você os cria tão seguramente quanto cria palavras. Eu não quero dizer que você os cria apenas com suas mãos, ou através da manufatura. Quero dizer que os objetos são subprodutos naturais à evolução de suas espécies, assim como as palavras. Examine por um momento seu conhecimento sobre seu próprio discurso. Embora você escute as palavras e reconheça suas propriedades, e embora elas possam ter mais ou menos, aproximadamente, uma expressão de seu sentimento, elas não são seus sentimentos, e precisa haver um espaço entre seu pensamento e sua expressão dele. A familiaridade do discurso começa a desvanecer quando você percebe que você mesmo, quando começa uma sentença, não sabe precisamente como irá terminá-la, ou mesmo como você forma as palavras. Você conscientemente não sabe como manipula a inacreditável pirâmide de símbolos, pegando dela precisamente aqueles que você precisa para expressar um dado pensamento. Por isso, você não sabe como você pensa. Você não sabe como traduz esses símbolos nessa página em pensamentos e os armazena. Uma vez que o mecanismo do discurso normal é tão pouco conhecido para você em um nível consciente, então não é surpresa que você seja igualmente inconsciente das mais complicadas tarefas que você também realiza, como a criação constante de seu ambiente físico como um método de comunicação e expressão. É apenas a partir desse ponto de vista que a verdadeira natureza da matéria física pode ser entendida. É apenas pela compreensão da natureza dessa tradução constante de pensamentos e desejos, não em palavras agora, mas em objetos físicos, que você pode perceber sua independência verdadeira das circunstâncias, tempo e ambiente. Agora, é fácil ver que você traduz sentimentos em palavras, ou expressões corporais e gestos, mas não tão fácil como perceber que você forma seu corpo físico tão fácil e inconscientemente como traduz sentimentos em símbolos que se tornam palavras. Você já escutou essa expressão antes, de que o ambiente expressa uma personalidade individual particular. Estou lhe dizendo que essa é uma verdade literal, não simbólica. As letras sobre a página têm apenas a realidade da tinta e do papel. A informação que elas carregam é invisível. Como um objeto, esse livro é apenas papel e tinta. Ele é um mensageiro da informação. Você pode, talvez, argumentar que o livro foi manufaturado fisicamente e que não apareceu de repente do crânio de Robert, já impresso e pronto. Você, por sua vez, teve que tomar emprestado ou comprar o livro. Assim você pode pensar, com certeza, não criei o livro como criei minhas palavras. Mas antes de terminar, veremos que, falando praticamente, cada um de vocês criaram um livro que mantém em suas mãos, e que todo o seu ambiente físico
vêm tão naturalmente de sua mente interior como as palavras vêm de suas bocas e que o homem forma objetos físicos tão inconsciente e automaticamente quanto forma a sua própria respiração. Os aspectos peculiares, particulares de seu mundo físico são dependentes de sua existência e de seu foco neles. O universo físico não contém objetos físicos sólidos com largura e profundidade, por exemplo, para os que não têm sua existência dentro dele. Outros tipos de consciência coexistem no mesmo espaço em que seu mundo habita. Eles não percebem seus objetos físicos, pois a realidade deles é composta de uma estrutura de camuflagem diferente. Você não os percebe, e falando genericamente, eles não percebem você. Essa é uma declaração geral, no entanto, pois vários pontos de suas realidades podem e coincidem, por assim dizer. Estes pontos não são reconhecidos como tais, mas são pontos que você poderia chamar de realidade duplicada, contendo grande potencial de energia, pontos coordenados, ainda assim, onde as realidades se fundem. Há pontos de coordenação principais, puramente matemáticos, recursos de energia fantástica e pontos coordenados subordinados, vastos em números. Há 4 pontos absolutamente coordenados que entrecruzam todas as realidades. Esses pontos coordenados também agem como canais através dos quais a energia flui, e são como tramas ou caminhos invisíveis de uma realidade para outra. Eles também agem como transformadores e provêm muito da energia geradora que faz da criação um contínuo em seus termos. Seu espaço é cheio destes pontos subordinados, e como você verá adiante, eles são importantes para lhe permitir transformar pensamentos e emoções em matéria física. Quando um pensamento ou emoção atinge uma certa intensidade, automaticamente atrai o poder de um desses pontos subordinados e, consequentemente, é altamente carregado e ampliado, embora não em tamanho. Esses pontos colidem no que você chama de tempo ou de espaço. Há certos pontos no tempo e espaço, ainda em seus termos, que são mais conducentes que outros, onde ambas as ideias e matéria serão mais carregadas. Falando em termos práticos, isso significa que as estruturas durarão mais tempo. Em seu contexto, aquelas ideias que se casaram para construir serão relativamente eternas. As pirâmides, por exemplo, são um caso. Esses pontos coordenados, absolutos, principais ou subordinados, representam acúmulos de traços de pura energia, de um minuto para um extremo, caso você esteja pensando em termos de tamanho, menores do que qualquer partícula que seus cientistas sabem, por exemplo, mas compostos de pura energia, e ainda assim, essa energia tem que ser ativada. Ela está dormente, até então, e não pode ser ativada fisicamente. Algumas pistas aqui podem lhe ajudar, ou aos matemáticos. Há uma alteração de apenas 1 minuto na gravidade das forças na vizinhança de todos esses pontos, mesmo nos subordinados. E todas as denominadas leis físicas até certo ponto se encontrarão para causar uma onda de efeito nessas vizinhanças. Os pontos subordinados também servem, de certo modo, como suportes, já que a intensificação estrutural não vista dentro do tecido de energia forma todas as realizações e manifestações. Embora eles sejam traços ou acúmulos de pura energia, há uma grande diferença entre a quantia de energia disponível nos vários pontos subordinados e entre os pontos absolutos e principais. Entretanto, esses são pontos de energia concentrada. Os pontos subordinados são muito mais comuns, falando em termos práticos, e afetam suas preocupações diárias. Há lugares melhores que outros para construir casas ou estruturas, pontos onde a saúde e a vitalidade são duradouras, onde, com as outras coisas é igual, as plantas crescerão e florescerão, e todas as condições benéficas parecem se encontrar. Algumas pessoas podem perceber tais lugares instintivamente. Eles ocorrem em alguns certos ângulos, feitos pelos pontos coordenados. Os pontos, obviamente, não são físicos, isto é, eles não são visíveis, embora eles possam ser matematicamente deduzidos. Eles são sentidos, no entanto, como energia intensificada.
Num dado cômodo, as plantas crescerão mais efetivamente em uma área particular do que em outras áreas, propiciando a essas áreas tais requerimentos necessários, como a luz. Todo o seu espaço é permeado por esses pontos coordenados, então certos ângulos invisíveis são formados. Isso está altamente simplificado, mas alguns ângulos estarão mais nas extremidades do que outros e serão menos favoráveis para todas as condições de crescimento e atividade. Falando destes ângulos, os trataremos como tridimensionais. Entretanto, eles são, claro, multidimensionais. Como a natureza destes ângulos não é o tópico principal de meu livro, não é possível explicá-los completamente aqui. Eles parecerão serem mais fortes durante certos tempos do que em outros. Entretanto, estas diferenças não têm nada a ver com a natureza dos pontos coordenados ou com a natureza do tempo. Outros elementos os afetam, mas precisamos não nos preocupar com eles agora. Os pontos de energia concentrada são ativados pelas intensidades emocionais que estão bem dentro de sua gama normal. Suas próprias emoções ou sentimentos ativarão essas coordenadas, saiba você deles ou não. Grande energia, portanto, será somada ao pensamento original, ou sentimento, e sua projeção na matéria física acelerada. Agora, isso se aplica independente da natureza do sentimento. Apenas sua intensidade está envolvida aqui. Esses pontos são como plantas de poder invisíveis, em outras palavras, ativadas quando qualquer sentimento ou pensamento de intensidade suficiente entra em contato. Os pontos por si só intensificam qualquer coisa que os ative de uma maneira bastante neutra. Isso está altamente simplificado, mas a experiência subjetiva de qualquer consciência é automaticamente expressa como unidades eletromagnéticas de energia. Essas existem sob a gama da matéria física. Elas são, se você preferir, partículas incipientes que ainda não emergiram na matéria. Estas unidades são emanações naturais de todos os tipos de consciência. Elas são as formações invisíveis, resultado da reação de qualquer tipo de estímulo. Muito raramente elas existem isoladas, mas unidas sob certas leis. Elas mudam suas forma e pulsação. Sua duração relativa depende da intensidade original por trás delas. Quer dizer, atrás do pensamento original, da emoção, do estímulo ou da reação que as trouxeram para o ser. Novamente, altamente simplificado, sob certas condições, estas unidades se coagulam em matéria. Essas unidades eletromagnéticas de intensidade alta ou bastante ativam os pontos coordenados subordinados dos quais falei. Elas são, no entanto, aceleradas e proporcionadas em matéria muito mais rapidamente, em seus termos, do que unidades de menor intensidade. As moléculas apareceriam tão grandes como planetas para essas unidades. Átomos e moléculas e planetas e essas unidades eletromagnéticas de energia são simplesmente manifestações diferentes dos mesmos princípios que trazem as unidades mesmas para o ser. É apenas sua posição relativa, seu foco no espaço aparente, e no tempo que faz isso parecer tão improvável. Cada pensamento ou emoção, no entanto, existe como uma unidade eletromagnética de energia ou como uma combinação delas, sob certas condições, e geralmente, com a ajuda desses pontos coordenados, elas emergem para blocos construídos de matéria física. Este aparecimento na matéria ocorre como um resultado neutro, independente da natureza de qualquer pensamento ou emoção. Imagens mentais, acompanhadas por uma forte emoção, são fotocópias sobre as quais aparece um objeto físico correspondente, ou uma condição, um evento em seus termos. A intensidade de um sentimento, ou de um pensamento, ou de uma imagem mental, é consequentemente um elemento importante na determinação de sua subsequente materialização física. A intensidade é o âmago sobre a qual as unidades de energia eletromagnéticas se formam. Em seus termos, quanto mais intenso o âmago, mais rápida a materialização física.
Isso se aplica no caso de uma imagem mental ser uma de medo ou uma de alegria. Agora, há um problema importante aqui. Se você voltar sua mente de forma altamente intensa e pensar em imagens mentais e emocionais vívidas, elas prontamente se transformarão em eventos físicos. Se você também tiver uma natureza altamente pessimista, dando pensamentos e emoções de desastres potenciais, então esses pensamentos serão fielmente reproduzidos na experiência. Quanto mais intensa for a sua imaginação e sua experiência interior, então, mais importante é que você perceba os métodos pelos quais sua experiência interior se torna uma realidade física. Seus pensamentos e emoções começam sua jornada na atualização física no momento da concepção. Se você mora numa área onde o ambiente dos pontos coordenados é forte, uma dessas áreas sobre as quais falei como invulgarmente conducentes, então ela lhe parecerá transbordante de doença ou de desastres, se essa for a natureza de seus pensamentos, porque todo pensamento é muito fértil nesse ambiente. Se, por outro lado, seus sentimentos e experiência subjetiva são bem equilibrados, bem otimistas e criativos em termos construtivos, então ela lhe parecerá que você é abençoado com sorte incomum, pois suas suposições agradáveis emergirão rapidamente. De forma breve, em seu próprio país, a costa oeste, porções da costa leste, Utah, os Grandes Lagos, a área de Chicago, a área de Minneapolis e algumas outras áreas do sudoeste são essas áreas de excelente atividade dos pontos coordenados, pelas razões já mencionadas. A materialização irá aparecer rapidamente e, consequentemente, os potenciais para os elementos construtivos e destrutivos são altos. Esses pontos coordenados, por si mesmos, ativam o comportamento de átomos e moléculas, como, por exemplo, o auxílio do Sol para o crescimento das plantas. Os pontos coordenados ativam o comportamento gerativo dos átomos e das moléculas e encorajam grandemente suas habilidades cooperativas, a tendência para a agregação de organismos celulares, por assim dizer, em grupos organizacionais e estruturais. Os pontos coordenados aumentam ou intensificam o comportamento, os latentes e espontaneamente inerentes nas propriedades da matéria física. Eles agem como geradores psíquicos, enquanto impelem o que ainda não é físico para a forma física. Agora, este livro não é um livro técnico, portanto, esse não é o tempo ou o lugar para discutir a ação, o comportamento ou os efeitos desses pontos coordenados, nem das unidades eletromagnéticas de energia, aquelas emanações naturais de consciência que mencionei. Quero que seja conhecido, no entanto, que pensamentos e emoções são formados em matéria física por métodos bem definidos e através de leis bastante válidas, embora elas possam ser presentemente desconhecidos. Em outras porções do material 7, esses processos estarão bem claros para aqueles de vocês que desejam acompanhar a questão mais profundamente, ou para aqueles que possam ter interesse a partir de um ponto de vista científico. Aqui, estamos discutindo tais problemas apenas porque eles tocam o aspecto multidimensional da personalidade. Eles lhe permitem materializar certas experiências subjetivas na realidade tridimensional. Antes de deixar esse tema, no entanto, deixe-me lembrá-lo que essas emanações, em vários níveis, se elevam de todas as consciências, não simplesmente da sua própria. Isso inclui as consciências celulares também, aquela rede invisível de unidades eletromagnéticas que permeia toda a sua atmosfera, e sobre essa teia e a partir dela, as partículas de matéria física que é então formada. Um livro inteiro poderia ser facilmente escrito a respeito desse tema. Informações sobre as localizações dos pontos coordenados, absolutos e principais poderiam ser altamente vantajoso, por exemplo. Vocês se orgulham de sua tecnologia e da produção de bens duráveis, prédios e estradas, e ainda assim, muito disso é insignificante quando comparado com outras estruturas do passado. Uma verdadeira compreensão da forma como uma ideia se torna matéria física
resultaria numa completa reforma de sua chamada tecnologia moderna e das construções, das estradas e de outras estruturas que excederia em muito essas que agora vocês têm. Enquanto a realidade psíquica atrás da matéria física for ignorada, você não pode usar esses métodos existentes, efetivamente, nem pode obter vantagem deles. Você não consegue entender a realidade psíquica, que é o verdadeiro ímpeto para sua existência física, a menos que você, primeiro, perceba sua própria realidade psíquica em dependência das leis físicas. Meu primeiro propósito, portanto, é fazer com que você esteja ciente da identidade interior da qual você é parte, e clarear alguns entulhos intelectuais e supersticiosos que o impedem de reconhecer suas próprias potencialidades e liberdade. Então, talvez, você possa começar a aprender as muitas formas pelas quais a liberdade pode ser usada. A alma e a natureza de sua percepção. Com um pequeno histórico no qual avançamos bastante, podemos ao menos começar a discutir o tema desse livro, a eterna validade da alma. Mesmo quando estamos explorando outros temas, estaremos tentando ilustrar o aspecto multidimensional desse ser interior. Há muitos conceitos errôneos relacionados a isso, e primeiro de tudo, devemos tentar descartá-los. Primeiro, uma alma não é algo que você tenha, ela é algo que você é. Normalmente uso o termo entidade ao invés do termo alma, simplesmente porque esses conceitos errôneos não são particularmente relacionados à palavra entidade e suas conotações são menos religiosas em termos de sentido organizacional. O problema é que normalmente você considera a alma, ou entidade, como uma coisa finda, estática, que lhe pertence, mas que não é você. A alma, ou entidade, em outras palavras, sua mais íntima e poderosa identidade interior, está e precisa estar sempre mudando. Não é algo, no entanto, como uma peça de herança apreciada. É viva, responsiva, curiosa. Ela forma a vividez e o mundo que você conhece, e ela está num estado de vir a ser. Agora, na realidade tridimensional, na qual seu ego tem seu foco principal, vir a ser pressupõe chegada, ou um destino, um final para o qual existe o estado de vir a ser. Mas a alma, ou entidade, tem sua existência basicamente em outras dimensões, e nelas a completude não depende da chegada a nenhum ponto, espiritual ou ao contrário. A alma, ou entidade, está sempre num estado de fluxo, ou de aprendizado, e de desenvolvimentos que têm a ver com a experiência subjetiva mais do que com o tempo ou espaço. Isso não é tão misterioso quanto possa soar. Cada um de meus leitores joga um jogo no qual a consciência egotista do eu finge não saber o que o eu completo definitivamente sabe, considerando que o ego é definitivamente uma parte do eu completo, então necessariamente ele deve estar basicamente atento a tal conhecimento. Em seu intenso foco na realidade física, porém, finge não saber, até que se sinta capaz de utilizar a informação em termos físicos. Você tem acesso ao ser interior, no entanto, você é cortado abruptamente de sua alma ou entidade. O ego prefere considerar a si mesmo o capitão no leme, por assim dizer, já que é o ego que na maioria das vezes lida com os tumultos marítimos momentâneos da realidade física, e ele não quer ser distraído nesta tarefa. Canalizações psicológicas e físicas sempre existem, enviando comunicações aqui e ali através dos vários níveis do eu, e o ego aceita essa informação necessária da porção do interior da personalidade, sem questionar. Sua posição, de fato, depende em grande parte dessa aceitação, sem questionamentos, da informação interior. O ego, em outras palavras, o eu exterior, que você pensa como seu eu, aquela porção de você, mantém sua segurança e seu aparente comando precisamente porque as camadas interiores de sua própria personalidade constantemente o apoiam, mantendo o corpo físico em operação e mantendo comunicação com os numerosos estímulos que vêm de ambos os lados, das condições interiores e das condições exteriores. A alma ou entidade não é diminuída, mas expandida através das reencarnações, através da existência e da experiência nas realidades prováveis, algo que explicarei adiante.
É apenas porque você tem uma concepção altamente limitada de sua própria entidade que você insiste na quase estéril singularidade. Há milhões de células em seu corpo, mas você chama seu corpo de uma unidade e o considera seu mesmo. Você o forma de dentro para fora, e ainda assim, você o forma de substância viva e cada partícula mínima tem sua própria consciência de vida. Há partículas de matéria, e a esse respeito há partículas de consciência, individuais, cada uma delas, com seu próprio destino, habilidades e potenciais. Não há limitações para sua própria entidade. Consequentemente, como sua entidade, ou alma, teria fronteiras. Se fronteiras, fechariam-na e lhe negariam a liberdade. Geralmente parece que a alma é pensada como uma pedra preciosa a ser apresentada, finalmente, como um presente para Deus, ou considerada como algumas mulheres costumavam considerar suas virgindades, algo altamente premiado que precisa ser perdido. A perda disso, significando como um bom presente para quem recebe. Em muitas filosofias, esse tipo de ideia ainda é retida, a alma retornando para um doador primário, ou sendo dissolvida no estado nebuloso de algum lugar entre ser e não ser. Porém, a alma é, em primeiro lugar, criativa. Ela pode ser discutida a partir de muitos pontos de vista. Suas características podem ser dadas até certo ponto, e realmente, a maioria de meus leitores encontraria essas características por si mesmos se eles estivessem altamente motivados o bastante e se essa fosse sua principal preocupação. A alma ou entidade é a mais altamente motivada, a mais altamente energizada e a mais potente unidade de consciência conhecida em qualquer universo. A energia concentrada num nível bastante inacreditável para você. Ela contém potenciais ilimitados, mas ela precisa trabalhar a sua própria identidade e formar seus próprios mundos. Dentro de si, ela carrega o fardo de todo o ser. Com ela estão os potenciais de personalidade, além de sua compreensão. Lembre-se, isso é sua própria alma, ou entidade, da qual estou falando, bem como da alma ou entidade em geral. Você é uma manifestação de sua própria alma. Quantos de vocês queriam limitar sua realidade, toda a sua realidade, à experiência que agora você conhece? Você faz isso quando imagina que seu eu atual é sua personalidade inteira, ou insiste em que sua identidade seja mantida inalterada através da infinita eternidade. Tal eternidade realmente estaria morta. Sob muitas formas, a alma é um Deus iniciante, e mais à frente neste livro discutiremos o conceito Deus. Por agora, porém, estaremos interessados simplesmente na entidade ou alma, o eu maior que sussurra, até mesmo agora, nos recessos escondidos da experiência de cada leitor. Espero, nesse livro, não apenas assegurar-lhe da eterna validade de sua alma ou entidade, mas ajudá-lo a sentir sua realidade vital dentro de si mesmo. Primeiro, porém, você precisa ter alguma ideia de sua própria psicologia e estrutura física. Quando você entender até certo ponto quem você é, então poderei explicar mais claramente quem e o que eu sou. Espero lhe familiarizar com esses aspectos profundamente criativos de seu próprio ser. Assim, você pode usá-los para estender e expandir toda a sua experiência. Muitos indivíduos imaginam que a alma seja um ego imortalizado, esquecendo-se que o ego, como você o conhece, é apenas uma pequena porção do eu. Assim, essa seção da personalidade é simplesmente projetada progressivamente. Porque as dimensões de sua realidade são tão pouco entendidas, seus conceitos são compelidos à limitação. Ao considerar imortalidade, o gênero humano parece esperar por um desenvolvimento egoísta, e ainda ele contesta a ideia de que tal desenvolvimento pode envolver mudança. Ele diz, através de suas religiões, que tem uma alma realmente, sem mesmo perguntar o que uma alma é, e frequentemente ele parece considerar, novamente, a alma como um objeto da sua possessão. Agora, a personalidade, como você a conhece, constantemente muda na realidade, de modos imprevisíveis. Você teima em focar sua atenção sobre as semelhanças que são tecidas através de seu próprio comportamento. E sobre essas semelhanças, você constrói uma teoria de que o eu segue um padrão que você, ao contrário, transpôs.
e o padrão transposto lhe impede de ver o eu como ele realmente é. Então você também projeta esse ponto de vista distorcido em sua concepção da realidade da alma. Então você pensa na alma sob a luz de concepções errôneas, que você mantém considerando até mesmo a natureza de seu eu mortal. Até mesmo o eu mortal, você vê, é mais milagroso e maravilhoso do que você percebe, e possui muito mais habilidades do que você imputa a ele. Você ainda não entende a verdadeira natureza da percepção, nem mesmo no que o eu mortal está interessado, e por isso você mal entende as percepções da alma. Pois a alma, acima de tudo, percebe e cria. Lembre-se novamente que você é uma alma agora. A alma dentro de você, portanto, está percebendo agora. Seus métodos de percepção são os mesmos agora que foram antes de seu nascimento físico e como serão após a sua morte física. Basicamente, sua porção interna, as coisas da alma, não mudará repentinamente seus métodos de percepção, tampouco suas características após a morte física. Você pode descobrir o que a alma é agora, portanto. Ela não é algo esperando por você em sua morte, tampouco algo que você precisa salvar ou remir, e ela também não é algo que você possa perder. O termo perder ou salvar sua alma tem sido grosseiramente mal interpretado e distorcido, pois ela é a sua parte que realmente é indestrutível. Entraremos nesse assunto particular numa parte do livro onde falamos sobre religião e o conceito Deus. Sua própria personalidade, como você a conhece, aquela porção de você que você considera exclusivamente você, também nunca será destruída ou perdida. É uma porção da alma. Não será engolida pela alma, nem apagada por ela. Tampouco pode ao menos ser separada. Ela não é, contudo, o único aspecto de sua alma. Sua individualidade, independente da forma como você a pense, continua a existir em seus termos. Ela continua a crescer e a se desenvolver, mas seu crescimento e desenvolvimento são altamente dependentes de sua realização, que, embora seja distinta e individual, é também uma manifestação da alma. Na extensão em que ela entende isso, ela aprende a se desdobrar em criatividade e a usar essas habilidades que são inerentes a ela. Agora, infelizmente, seria muito mais fácil simplesmente lhe dizer que sua individualidade continua a existir e deixar por isto. Embora isso compusesse uma parábola bastante razoável, foi dito dessa forma particular antes, e há perigos na mesma simplicidade do conto. A verdade é que a personalidade que você é agora e a personalidade que você tem sido e será, nos termos em que você entende tempo, todas essas personalidades são manifestações da alma, de sua alma. Sua alma, então, a alma que você é, a alma de quem você é parte, essa alma é um fenômeno muito mais criativo e miraculoso do que você previamente supôs. E quando isso não é claramente entendido, e quando o conceito é enfraquecido em causa da simplicidade, como mencionado anteriormente, então a intensa vitalidade da alma nunca pode ser entendida. Sua alma, então, possui a sabedoria, a informação e o conhecimento, que é parte da experiência de todas essas outras personalidades. E você tem dentro de si o acesso a essa informação, mas apenas se você percebe a verdadeira natureza de sua realidade. Deixe-me enfatizar novamente que essas personalidades existem independentemente uma da outra e são partes da alma, e cada uma delas é livre para criar e se desenvolver. Há uma comunicação interna, porém, e o conhecimento de uma está disponível para qualquer outra, não depois de morte física, mas agora, em seu momento presente. Agora, a própria alma, como mencionado anteriormente, não é estática. Ela cresce e se desenvolve, até mesmo através da experiência dessas personalidades que a compõem, e ela é, para ser tão simples quanto possível, mais do que a soma de suas partes. Agora, não há nenhum sistema fechado na realidade. Em seu sistema físico, a natureza de suas percepções limita sua ideia de realidade até certo ponto, porque você, propositalmente, decide focar dentro de um determinado local. Mas, falando basicamente, a consciência nunca pode ser um sistema fechado, e todas as barreiras de tal natureza são ilusão. Então, a própria alma não é um sistema fechado. Porém, quando você considera a alma,
você normalmente pensa nela em tal luz, inalterável, uma fortaleza física ou espiritual. Mas fortalezas não apenas mantêm invasores distantes, elas também pedem a expansão e o desenvolvimento. Há muitos assuntos aqui muito difíceis de expressar em palavras, pois você é tão temeroso de seu senso de identidade que resiste à ideia de que a alma, por exemplo, é um sistema espiritual aberto, um poço de energia de criatividade que se lança em todas as direções, e ainda é realmente este o caso. Digo-lhe isto, e ao mesmo tempo lembro de que sua personalidade presente nunca é perdida. Agora, outra palavra para alma é entidade. Veja, não é uma simples questão de lhe dar uma definição de uma alma ou entidade, para ao menos ter um vislumbre, em termos lógicos, de que você entenderia em termos espirituais, psíquicos e eletromagnéticos, e entendesse a natureza básica da consciência, bem como da ação. Mas você pode, intuitivamente, descobrir a natureza da alma ou entidade, e de muitos modos o conhecimento intuitivo é superior a qualquer outro tipo. Uma condição prévia para tal compreensão intuitiva da alma é o desejo de alcançá-la. Se o desejo for bastante forte, então você será conduzido automaticamente a experiências que resultarão em conhecimento vívido, inconfundivelmente subjetivo. Há métodos que o permitirão fazer isto, e eu lhe darei alguns mais no fim deste livro. Por agora, eis um exercício bastante efetivo, mas simples. Feche seus olhos, após ter lido este capítulo neste ponto, e tente sentir dentro de você a fonte de poder da qual sua própria respiração e forças de vida vêm. Alguns de você farão isto com sucesso na primeira tentativa, outros podem levar mais tempo. Quando você sentir dentro de si mesmo essa fonte, então tente sentir este fluxo de poder externo através de todo o seu ser físico, através das pontas dos dedos das mãos e dos pés, através dos poros de seu corpo, em todas as direções, com você mesmo como centro. Imagine os raios seguindo através das nuvens acima e através do centro da Terra, abaixo, estendendo-se até mesmo para alcances mais distantes do universo. Agora, não quero dizer que esse seja um exercício meramente simbólico, pois embora ele possa começar com a imaginação, ele é baseado em fatos, e as emanações de sua consciência e a criatividade de sua alma alcançam o externo realmente dessa maneira. O exercício lhe dará alguma ideia da verdadeira natureza, criatividade e vitalidade da alma, a partir da qual você pode tirar a sua própria energia e da qual você é uma porção individual e única. Esta discussão não tem a intenção de ser uma apresentação esotérica com um pouco de sentido prático em sua vida diária. O fato é que enquanto você mantém conceitos limitados de sua própria realidade, então você não pode praticamente tirar vantagem de muitas habilidades que são suas. E embora você tenha um conceito limitado da alma, em certo ponto você se priva da fonte de seu próprio ser e da criatividade. Agora, essas habilidades operam, saiba você disso ou não, mas frequentemente elas operam a despeito de você. Melhor ainda, com sua cooperação consciente, e frequentemente, quando você se pega usando-as, você se torna amedrontado, desorientado ou confuso. Não importa o que lhe foi ensinado, você precisa entender, por exemplo, que basicamente falando, percepções não são físicas na forma como o termo é comumente usado. Se você se pegar percebendo a informação através de outros sentidos que não sejam seus sentidos físicos, então você precisa aceitar o fato de que essa é a forma como a percepção trabalha. O que frequentemente acontece é que sua concepção de realidade é tão limitada que você teme sempre que percebe qualquer experiência que não se ajusta à sua concepção. Agora, não estou falando meramente das habilidades livremente chamadas de percepção extrasensorial. Essas experiências lhe parecem extraordinárias apenas porque você negou por muito tempo a existência de qualquer percepção que não vinha através dos sentidos físicos. A denominada percepção extrasensorial lhe dá uma ideia crua e distorcida das formas básicas, nas quais o ser interior recebe a informação, mas os conceitos construídos ao redor da percepção extrasensorial são, no mínimo, próximos da verdade, e como tais,
representam um aperfeiçoamento sobre a ideia de que toda percepção é basicamente física. Agora, é quase impossível separar uma discussão sobre a natureza da alma de uma discussão sobre a natureza da percepção. Muito brevemente, deixe-nos revisar alguns pontos. Você forma a matéria física e o mundo físico que você conhece. Na verdade, pode ser dito que os sentidos físicos criam um mundo físico, no qual forçam a perceber um campo disponível de energia em termos físicos, e impõem um padrão altamente especializado neste campo de realidade. Usando os sentidos físicos, você não pode perceber a realidade sob nenhum outro modo. Esta percepção física não altera a percepção livre, nata, básica, que é a característica do ser interior, a porção da alma que está dentro de você. O ser interior conhece sua relação com a alma. Ele é uma porção do eu que atua, você diria, como um mensageiro entre a alma e a personalidade presente. Você precisa também perceber que, embora eu use termos como alma ou entidade, ser interior e personalidade presente, faço isso apenas em causa da conveniência, pois um é parte do outro. Não há nenhum ponto onde um comece e o outro termine. Você pode ver isso facilmente por si mesmo se você considerar a forma com a qual os psicólogos usam os termos ego, subconsciente e até mesmo inconsciente. O que parece subconsciente num instante pode ser consciente no próximo. Um motivo inconsciente pode também ser consciente num certo ponto. Mesmo nesses termos, sua experiência deve lhe dizer que as palavras por si mesmas fazem divisões que não existem em sua própria experiência. Você vê para perceber exclusivamente através de seus sentidos físicos, e ainda assim, você tem apenas que estender suas ideias egoísticas da realidade e encontrará seu ser egoísta aceitando bastante prontamente a existência da informação não física. Quando isso acontece, suas próprias ideias sobre sua própria natureza mudarão automaticamente e se expandirão, pois você removeu as limitações de seu crescimento. Agora, qualquer ato da percepção muda o percebedor, e a alma, considerada como um percebedor, também precisa mudar. Não há divisões reais entre o percebedor e a coisa aparentemente percebida. De muitos modos, a coisa percebida é uma extensão do percebedor. Isso pode parecer estranho, mas todos os atos são mentais, ou, se você preferir, atos psíquicos. Essa é uma explicação extremamente simples, mas o pensamento cria a realidade. Então, o criador do pensamento percebe o objeto e não entende a conexão entre si mesmo e a coisa aparentemente separada. Essa característica de materializar pensamentos e emoções em realidades físicas é um atributo da alma. Agora, em sua realidade, esses pensamentos são feitos físicos. Em outras realidades, eles podem ser construídos de uma forma inteiramente diferente. Sua alma, que é você, constrói sua realidade física diária, para você, a partir da natureza de seus pensamentos e expectativas. Então, você pode ver prontamente quão importantes seus sentimentos subjetivos realmente são. Este conhecimento de que seu universo é construção de ideia pode imediatamente lhe dar pistas que o permitem mudar seu ambiente e as circunstâncias vantajosamente. Quando você não entende a natureza da alma e não percebe que seus pensamentos e sentimentos formam a realidade física, então você se sente impotente para mudar isto. Em capítulos posteriores deste livro, espero lhe dar algumas informações práticas que lhe permitirão alterar praticamente a mesma natureza e estrutura da vida diária. A alma percebe toda a experiência diretamente. A maioria das experiências da qual você está atento vem empacotada em envoltório físico, e você pega o envoltório pela experiência em si e não pensa em olhar dentro do pacote. O mundo que você conhece é um de infinitas materializações deduzido pela consciência e, como tal, é válido. Porém, a alma não precisa seguir as leis e princípios que são uma parte da realidade física. E isto não depende de percepção física. As percepções da alma são de atos e eventos que são mentais, que mentem, por assim dizer, sob eventos físicos, como você os conhece. As percepções da alma não são dependentes do tempo, porque o tempo é uma camuflagem física e não se aplica à realidade não física. Agora, é difícil lhe explicar
como a experiência direta, na verdade, trabalha, pois ela é um campo totalmente perceptivo, inocente das pistas físicas como cor, tamanho, peso e sentidos, com os quais a percepção física é vestida. Palavras são usadas para contar uma experiência, mas elas obviamente não são a experiência que tentam descrever. Sua experiência subjetiva física é tão envolvida com pensamentos em palavras, no entanto, que é quase impossível para você conceber uma experiência que não seja um pensamento orientado através de palavras. Agora, cada evento ao qual você está atento já é uma tradução de um evento interior, um evento psíquico ou mental que é percebido diretamente pela alma, mas traduzido pelas porções fisicamente orientadas do eu em termos de sentidos físicos. Sem contar que a alma não requer um corpo físico para os propósitos da percepção, que a percepção não é dependente dos sentidos físicos, que a experiência continua, esteja você nessa vida ou noutra. E também que os métodos básicos da percepção da alma estão também operando com você agora mesmo em que você está lendo esse livro. Sua experiência no sistema físico é dependente da forma física e dos sentidos físicos, novamente, porque eles interpretam a realidade e traduzem-na em informações físicas. Algumas sugestões da experiência direta da alma podem ser ganhas através do não uso momentâneo dos sentidos físicos, recusando-se a usá-los como percebedores e usando outros métodos. Agora, você faz isso num certo ponto no estado de sonho, mas mesmo aí, em muitos sonhos, você ainda tende a traduzir a experiência em termos físicos alucinatórios. A maioria dos sonhos dos quais você se recorda é dessa natureza. Em certos níveis do sono, no entanto, a percepção da alma opera relativamente livre de obstáculos. Você bebe, por assim dizer, do puro bem da percepção. Você se comunica com os níveis de seu próprio ser e com a fonte de sua criatividade. Essas experiências, não sendo traduzidas fisicamente, não permanecem de manhã. Você não se lembra delas como sonhos. Sonhos, no entanto, podem ser formados da informação adquirida durante o que chamaremos de profundidade da experiência. Esses não serão exatos ou com uma tradução próxima da experiência, mas mais próximos da natureza de parábolas do sonho, uma coisa inteiramente diferente. Agora, esse nível particular de consciência, ocorrido no estado de sono, não foi definido por seus cientistas. Durante esse nível, energia é gerada, que faz com que o estado de sonho em si mesmo seja possível. É verdade que os sonhos permitem que o eu fisicamente orientado digira a experiência corrente, mas também é verdade que a experiência atual seja devolvida a seus componentes iniciais. Isso acontece separadamente, por assim dizer. Porções dela são retidas como informações físicas, mas toda a experiência retorna a seu estado direto inicial. Ela existe, então, eternamente, separada da veste física que você precisa de forma a entendê-la. A existência física é um modo que a alma escolhe para vivenciar sua própria realidade. A alma, em outras palavras, criou um mundo para que você resida e possa mudar. Uma esfera completa de atividades na qual novos desenvolvimentos e, de fato, novas formas de consciência possam emergir. De certa forma, você continuamente cria sua alma conforme ela continuamente cria você. Agora, a alma nunca é diminuída, tampouco qualquer porção do eu. A alma pode ser considerada como um campo de energia eletromagnética do qual você é parte. É um campo de ação concentrada quando você considerá-la sob esta luz, um poço de energia de probabilidades ou ações prováveis, buscando ser expressa. Um agrupamento de consciência não física que, não o bastante, se conhece como uma identidade. Olhe desse modo. A jovem mulher através de quem falo, uma vez, declarou em um poema que agora cito uma parte. Estes átomos falam e se chamam meu nome. Agora, seu corpo físico é um campo de energia com uma certa forma. Porém, quando alguém lhe pergunta seu nome, seus lábios respondem, mas o nome não pertence aos átomos e moléculas nos lábios que proferem as sílabas. O nome só tem significado para você. Dentro de seu corpo, você não pode apontar seu dedo para sua própria identidade. Se você pudesse viajar dentro de seu corpo,
Você não poderia achar onde sua identidade reside. Contudo, você diz: este é meu corpo, e este é meu nome. Se você não pode ser encontrado, nem mesmo por você mesmo, dentro de seu corpo, então onde está essa sua identidade que reivindica manter as células e órgãos como seus mesmo? Sua identidade, obviamente, tem alguma conexão com seu corpo, já que você não tem problema em distinguir entre seu corpo e a cadeira, digamos, sobre a qual você pode sentar. De uma maneira geral, a identidade da alma pode ser vista a partir do mesmo ponto de vista. Ela sabe quem é e é mais certa de sua própria identidade, de fato, do que seu eu físico é da identidade dele. E ainda agora, onde neste campo de energia eletromagnética a identidade da alma pode ser encontrada? Ela rege todas as outras porções de si mesmo. Ele dá a identidade que é sua própria. E quando se pergunta a ela quem é você, ela simplesmente responderia: eu sou eu. E estou respondendo por você também. Agora, em termos psicológicos, como você entende, a alma poderia ser considerada como uma identidade principal que é em si mesma uma gestalt de muitas outras consciências, um eu ilimitado que é capaz de se expressar em muitas formas e modos, e ainda manter a sua própria identidade, seu próprio estado de ser infinito, embora ela esteja consciente de que seu estado de infinitude possa ser uma parte de outra parte infinita. Agora, isso pode ser inconcebível para você, mas o fato é que essa infinitude é retida, muito embora possa estar fundida e viajando através de outros campos de energia, figurativamente falando. Agora, há, em outras palavras, uma intercambiação entre almas ou entidades e possibilidades infinitas, ambas de desenvolvimento e expansão. Novamente, a alma não é um sistema fechado. É apenas porque sua presente existência é tão altamente focada numa área estreita que você coloca tais limitações severas sobre suas definições e o eu. E então projeta essas limitações sobre seus conceitos de alma. Você se preocupa com sua identidade física e limita a extensão de suas percepções, por medo de não poder lidar com mais e reter o que compõe seu eu. A alma não é temerosa de sua identidade. Ela é segura sobre si mesma. De fato, ela não se procura. Ela não teme ser oprimida pela experiência da percepção. Se você tivesse um entendimento mais completo sobre a natureza de identidade, você não temeria, por exemplo, a telepatia, pois atrás desse interesse está a preocupação de que sua identidade será varrida pelas sugestões ou pensamentos alheios. Nenhum sistema psicológico é fechado, nenhuma consciência é fechada, a despeito de quaisquer aparências contrárias em seu próprio sistema. A alma é um viajante, e assim tem sido dito frequentemente, mas ela é também a criadora de toda a experiência e de todos os destinos em seus termos. Ela cria mundos, por assim dizer. Agora, essa é a verdadeira natureza do ser psicológico do qual você é parte. Como mencionado anteriormente, mais à frente nesse livro, lhe darei algumas sugestões práticas que lhe permitirão reconhecer algumas de suas próprias habilidades mais íntimas e poderá utilizá-las para seu próprio desenvolvimento, prazer e educação. A consciência, basicamente, não é construída sobre esses preceitos de bem e mal que tanto lhe preocupam. Consequentemente, tampouco a alma. Isso não significa que em seu sistema e em alguns outros, esses problemas não existam e que o bem não seja preferível ao mal. Isso significa simplesmente que a alma sabe que o bem e o mal são apenas diferentes manifestações de uma realidade muito maior. Quero enfatizar novamente que, embora tudo isso soe difícil ao ser dito e até entendido, fica muito mais claro intuitivamente quando você aprende a experiência do que você é. Pois se você não pode viajar dentro de seu corpo físico para encontrar a sua identidade, você pode viajar através de seu eu psicológico. Há maravilhas muito maiores a serem percebidas através dessa exploração interior do que você pode possivelmente acreditar, até que você comece tal jornada por si mesmo. Você é uma alma. Você é uma manifestação particular de uma alma. E é tolice pensar que você precisa permanecer ignorando sobre a natureza de seu próprio ser. Você pode não ser capaz de colocar seu conhecimento claramente em palavras, mas isso não negará, de forma nenhuma,
o valor, ou a validade, da experiência que será sua, uma vez que você comece a olhar interiormente. Agora, você pode chamar isso de exploração espiritual, psicológica ou psíquica, como você preferir. Você não estará tentando encontrar sua alma. A esse respeito, não há nada a encontrar. Ela não está perdida. Você não está perdido. As palavras que você usa podem não fazer diferença, mas sua intenção realmente faz. Meus parabéns por finalizar mais uma parte desse livro maravilhoso, Sete Fala, A Eterna Validade da Alma. Te encontro na parte 4, Os Potenciais da Alma. Te espero lá.